Boa noite para todos e todas os meus queridos irmãos e irmãs e todas as pessoas que nesta tarde conseguem se congregar ou neste dia conseguem se congregar conosco para meditar mais uma vez no Senhor. Nós não temos por que ficar cansados de agradecer a Deus todos os dias, porque temos que ser agradecidos com o nosso Deus. E do jeito como nós temos as nossas necessidades diárias e não cansamos disso, temos também com o Senhor um dever. Todo dia que nós acordarmos, temos que agradecer o Senhor pelo dia que Ele está nos dando. E também honrar e glorificar e louvar Ele, porque foi para isso que Ele nos criou. Então, sejam bem-vindos todos vocês novamente aqui no ensinamento do dia de hoje, na meditação da Palavra do Senhor. Hoje, terminando a nossa oração, todos nós vamos pedir para o Senhor, com o nosso coração, que o Senhor nos ajude com a sua mão poderosa e Ele repreenda os espíritos imundos, os vírus, a pandemia, tudo o que está afligindo o mundo, e vamos pedir para o Senhor que Ele tire aquilo, porque isso está trazendo destruição, ruína para toda a humanidade. Então, vamos pedir para o Senhor hoje misericórdia na nossa oração. Antes de começar hoje a nossa meditação, nós vamos estar cantando para o Senhor. Nos seus hinários, vocês podem procurar o hino 197. E nós vamos estar cantando para o Senhor com alegria, meditando na mensagem que o hino está falando, chama O Meu Pastor é Jesus. Então, vamos cantar para o Senhor. Vocês já têm pronto nos seus hinários o hino 197. Vamos estar cantando para o Senhor. Señor Jesús, tú eres mi pastor, y a tu cuidado yo vivo tan feliz. Yo te conozco, pues tu voz oí, pacientemente llamándome al redil. Mi pastor es Jesús, mi buen pastor, es Jesús, mi pastor, es Jesús, mi buen pastor, es Jesús. En sus hombros Él me lleva cuando yo cansado estoy. Mi pastor es Jesús, mi buen pastor. La senda está colmada de abundancia. El pasto delicioso es para mí. Sediento no he de estar, pues tu palabra muestra la fuente de salvación aquí. Mi pastor es Jesús, mi buen pastor, es Jesús. Mi pastor es Jesús, mi buen pastor, es Jesús. En sus hombros Él me lleva cuando yo cansado estoy. Mi pastor es Jesus, mi buen pastor. Glória ao nosso Deus. E realmente o Senhor Jesus Cristo é o nosso pastor divino. O nosso Deus merece a honra e a glória e o louvor. Ele merece que nós lembremos dele, que nós reconheçamos ele e que louvemos o nome dele. Que procuremos Ele com todo o coração, que nós honremos Ele. E aqui, procurar de Deus, achar o caminho da vida eterna, começa lendo a Bíblia. Lendo a Bíblia, nós achamos muitas coisas que vão nos levar a acreditar em Deus, ter fé nele, buscar Ele, honrar Ele.
E um dia nós vamos conseguir ganhar a vida eterna. A Bíblia é o livro que Deus deixou para que nós pudéssemos aprender dele, tivéssemos um pouco de conhecimento ao respeito dele, e depois o Senhor vai nos revelando no decorrer do tempo e no decorrer dos homens e das mulheres procurarem de Deus e amar o nome dele. Deus vai estar com eles e vai revelar para eles, vai mostrar para eles, vai guiar eles para eles seguirem por aquele caminho reto e vai ensinando para eles muitas coisas. E o Senhor também ajuda para que aqueles mistérios que estão escritos na Bíblia possam ser descobertos e as pessoas possam entender e compreender melhor a palavra do Senhor. Quando nós lermos a Bíblia, não podemos ler ele como um livro literário, uma história normal, mas temos que ler como a palavra de Deus e que esteja conosco o Espírito Santo, prestando atenção para nos ajudar, nos transformar as nossas vidas, para que possamos entender e compreender de um jeito espiritual a palavra do Senhor, porque temos que ler a Bíblia de um jeito espiritual, não tanto de um jeito histórico ou literal ou físico. Então, hoje vamos estar meditando no sacerdócio de Melquisedeque. Em alguns ensinamentos anteriores, estivemos falando da preexistência do Senhor Jesus Cristo. Talvez vocês se lembrem, quem esteve no ensinamento, quando o Senhor Jesus Cristo esteve na terra, pregando a palavra dele lá em Jerusalém, justamente, em Judá, e ele pregava a respeito do reino dos céus, fala que ele estava rodeado dos apóstolos dele e os seguidores dele, e muitos judeus, mas também estavam ao lado dele os fariseus, os inimigos dele, ouvindo o que o Senhor Jesus Cristo falava. E criticavam o Senhor. Mas o Senhor, no meio de tudo que ele ensinava para eles, o Senhor falava a respeito de Abraão. E falava que Abraão tinha desejado ver o dia dele, tinha desejado ver o Senhor, estar com ele. E que ele tinha conseguido, porque Abraão tinha visto o dia dele. Então os escribas e os fariseus falavam para o Senhor: mas como é possível você falar que Abraão te viu, que ele esteve contigo quando você não tem nem 50 anos de idade? E faz quantos séculos que Abraão morreu? Nisso, nós sabemos que você está mentindo. E o Senhor Jesus falava para eles: mas em verdade, eu vos digo que Abraão quis enxergar o meu dia e ele viu. E ele viu porque o Senhor estava falando para eles que ele existia desde aquela época, que o Senhor sempre existiu. Porque ele, como Deus, nunca teve começo nem fim. E ele esteve com o povo de Israel na antiguidade. Ele andou com eles e deu revelações para as pessoas antigas, para os patriarcas, para aquelas grandes pessoas como Abraão, Jacó, Isaac. E é assim como nós estivemos lendo em Gênesis, onde vivemos aquela experiência de Abraão quando ele chegou de uma guerra, e ele se encontrou com um rei de Salém, que era o sacerdote Melquisedeque. E fala a história que Abraão deu para ele os dízimos de tudo que ele tinha ganho naquela guerra. Com aquele sacerdote, com aquele encontro, quem revelou para ele? Deus lhe revelou que ele era uma pessoa importante, que ele era o Senhor, o Messias, aquele que ia vir séculos depois, muitos séculos depois. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele contou aquela história para os seguidores dele naquela época, mas alguns não acreditaram nele. E aqui nós vamos estarmos abrindo a Bíblia em Hebreus, capítulo 7. Vamos abrir a Bíblia em Hebreus, capítulo 7, e nós vamos estar lendo do verso 1 até terminar o capítulo. E vamos estar novamente lembrando e também aprendendo ao respeito desta dignidade do nosso Senhor Jesus Cristo como o sumo sacerdote. Também eu me lembro numa passagem bíblica no livro de Samuel, no livro do profeta Samuel,
que o nosso Deus falou para Samuel, quando ele ordenou ele como sacerdote, falou para ele, eu vou tirar o sacerdócio do Eli e da sua família, porque eles falharam, eles pecaram, então eu vou tirar deles o sacerdócio. Eu tinha falado para eles que ia ser para sempre, mas como eles falharam comigo, eu vou tirar já esse lugar deles. E eu vou levantar um sacerdote perfeito. Um sacerdote que fará a minha vontade, que vai se submeter a mim, vai me obedecer e vai fazer tudo o que eu quiser. Quando Deus disse isso para Samuel, que ele ia levantar esse sumo sacerdote no futuro, ele estava falando e se referindo ao Senhor Jesus Cristo. Era ele, esse sumo sacerdote, que Deus estava falando para Samuel. E é desse jeito como no capítulo 7 de Hebreus aqui, vamos estar lembrando e também olhando que se cumpre ou se cumpriram aquelas promessas e aquelas palavras proféticas daquelas pessoas importantes da antiguidade, quem Deus usou para falar ao respeito do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui nós vamos ver a dignidade do Senhor Jesus Cristo como o sacerdote Melquisedeque. E como eu disse para vocês, esse sacerdócio não vinha do sacerdócio de Eli, mas era um sacerdócio diretamente do céu. Vinha de Deus esse sacerdócio. É desse jeito como o Senhor Jesus Cristo, o sumo sacerdote, o Senhor Jesus Cristo, o Rei de Reis, o Senhor dos Senhores, o Senhor Jesus Cristo, o Salvador, o Messias, o caminho que leva para a vida eterna, a porta do redil, o pão de vida. O que mais nós poderíamos falar do Senhor Jesus Cristo? Hoje nós vamos ver o sacerdócio de Melquisedeque. E assim como eu já falei para vocês nesse preâmbulo, nessa introdução, nessa relembrança do que nós vamos ler, vamos conseguir entender melhor agora. E aqui no verso 1 fala: porque esse Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando este voltava da derrota dos reis e o abençoou, para aquele mesmo sacerdote Melquisedeque, Abraão deu para ele os dízimos de tudo. E o nome desse sacerdote Melquisedeque, ou desse rei de Salém, o nome dele significa, fala aqui no verso 2, cujo nome significa, primeiramente, rei de justiça, rei de Salém e rei de paz. Era esse o significado da palavra Melquisedeque. Rei de justiça, rei de Salém e rei de paz. Se referindo aqui ao nosso Senhor Jesus Cristo. Bem, quando o Senhor disse que Abraão tinha desejado ver o dia dele e tinha conseguido, e neste verso 3, ele continua falando ao respeito de Melquisedeque, quem ele era. Fala, sem pai, sem mãe, sem genealogia. Porque naquela época, quando Deus falou com Abraão, ainda não tinha começado a lei de Moisés. Deus ainda não tinha falado com Moisés, nem tinha chamado Arão como sumo sacerdote. O primeiro sacerdote que houve no povo de Israel foi Arão. E o Senhor falou para ele que todos os filhos dele iam herdar o sacerdócio. E o Senhor fez promessas para ele e disse que esse sacerdócio ia ser para sempre. Mas, como eu disse antes, eles falharam com Deus, então Deus cortou o sacerdócio deles. Quando esteve já Samuel, eles já estavam nos últimos anos de acabar com o trabalho deles, a função deles para Deus. Então não houve aquela genealogia aqui no Melquisedeque, porque fala que esse Melquisedeque, como sumo sacerdote, ele não tinha pai. Ele não tinha mãe nem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de vida.
mas feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. É desse jeito como este verso 3 confirma que este sacerdote, Melquisedeque, ele era o Senhor Jesus Cristo. Esse sacerdote Melquisedeque, que saiu ao encontro de Abraão, ele era o Filho de Deus, que ia permanecer sacerdote para sempre. E dele foi que o Senhor, o nosso Deus, falou para Samuel que ele ia levantar aquele sacerdote. E realmente é isso. Quando o Senhor Jesus veio na Terra, ele foi esse sacerdote e até o dia de hoje, ele é o sumo sacerdote e ele é o rei. E tem alguns versos em alguma parte da Bíblia que falam que a todos os seguidores dele, aos seguidores do Senhor Jesus Cristo, aos seguidores do Evangelho de Cristo Jesus, o Senhor estaria dando para eles um título e vai continuar dando para eles esse título, vai chamar eles para todos aqueles que se converterem daí para frente, todos aqueles que seguirem o evangelho verdadeiro do Senhor, aqueles que fazem a vontade do Senhor, aqueles que cumprem os mandamentos de Deus, aqueles que se afastam do pecado para agradar a Deus. Tem um título, um chamamento para todos eles, homens e mulheres. Fala o Senhor na sua palavra que eles vão ser chamados reis e sacerdotes. E é desse jeito como nós ousamos falar que já o Senhor tem nos chamado desse jeito, que já o Senhor está nos chamando que nós somos reis e sacerdotes. Sacerdotes para ministrar para o nosso Deus, para honrar Ele, louvar Ele, para fazer os sacrifícios, as ofertas, as orações, fazer tudo o que tem que ser feito para honrar o nosso Deus. E essas ofertas e sacrifícios somos nós mesmos honrando Deus. Somos esses sacerdotes, esses ministros do nosso Deus, que todos os dias da nossa vida e em toda hora temos que estar ministrando para o Senhor, louvando Deus, glorificando o nome dEle e fazendo tudo o que tem que ser feito para que Ele seja honrado. E também fala que nós somos reis. O rei principal, o rei dos reis, é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o rei dos reis. É por causa disso que nós somos reis, porque Ele é o nosso rei. Então, reis, porque nós estamos reinando com Ele. E fala que um dia Ele vai estar governando o mundo, com os filhos dEle, com os súditos dEle, com os reis dEle, com os sacerdotes dEle. Governando o mundo. Ele vai estar fazendo as coisas de um jeito perfeito, dando paz, dando a verdadeira paz. Porque vocês sabem que o único que consegue dar a verdadeira paz para o homem e para a mulher é o Senhor Jesus Cristo. O nosso Deus é o único que consegue nos dar paz. O mundo, os países, os povos lutam pela paz. Eles lutam pela igualdade. Eles lutam pelos direitos humanos, por tantas coisas, e não conseguem. Ninguém consegue esses objetivos, nem vão conseguir jamais, porque isso o poder humano é fraco. Não consegue chegar naquilo que deseja. Então, a paz verdadeira é dada pelo Senhor. É Ele quem dá a vitória, o triunfo, a felicidade para os seres humanos, para aqueles seres que procuram dEle, que aceitam Ele. Então, não esqueçamos a dignidade que Deus tem nos dado para nós que seguimos o caminho dEle. Aqueles que se afastam do pecado, que cumprem os mandamentos de Deus, Ele fala para eles, você é sacerdote, você é rei.
O principal sacerdote, ou o sumo sacerdote, é o nosso Senhor Jesus Cristo. E todos os crentes dele, os filhos dele, sacerdotes dele também. E o rei, a cabeça, aquele rei principal, aquele rei de reis, o rei que reina sobre todos os outros reis, o Senhor Jesus Cristo. E os reis, os crentes dele. Foi isso que o Senhor falou. Que chamamento tão formoso o Senhor deu para nós. Então hoje nós estamos falando daquele sumo sacerdote que Deus mandou. Daquele sumo sacerdote que nós temos hoje também. Esse sumo sacerdote nos ajuda a procurar de Deus, orar. Nos ajuda a receber o espiritual, nos ajuda a receber os dons espirituais. Esse sumo sacerdote ministra todos os dias perante o Pai e nos ajuda para que nós saibamos como orar para o Senhor, como temos que nos apresentar perante Ele. Agradecemos ao Senhor pela sua dignidade. E aqui, no verso número 4, fala o apóstolo. Ele fala para todos nós: considerai, pois, quão grande era esse rei Melquisedeque, a quem mesmo Abraão, o patriarca, deu dízimos do melhor do despojo. E, na verdade, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio. O apóstolo falava aqui que Deus tinha escolhido a tribo de Levi para que eles fossem sacerdotes para Deus, que eles ministrassem para Ele, e Deus deu leis para eles por meio de Moisés. E fala aqui no verso 5, e na verdade, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm mandamento de recolher do povo os dízimos segundo a lei. Quer dizer, ou seja, de seus irmãos, ainda que estes também tenham saído dos lombos de Abraão. Quer dizer que a tribo de Levi, ou esses sacerdotes que Deus tinha colocado para o povo de Israel, eles também tinham saído dos lombos de Abraão. No entanto, eles não tinham a dignidade, eles nunca tiveram essa dignidade que tinha o sumo sacerdote Melquisedeque e a descendência dele. Mais para frente, nós vamos ver qual é a descendência do sumo sacerdote Melquisedeque. No verso 6 fala: porém, aquele cuja genealogia, quer dizer, o sacerdote Melquisedeque ou o rei de Salém, cuja genealogia não é contada dentre eles, quer dizer, dentre o povo de Israel, nem da tribo de Levi, esse Melquisedeque, o sacerdócio dele, não é contado dentre aqueles que eram sacerdotes da tribo de Levi. Eu volto a ler o 6. Porém, aquele cuja genealogia não é contada dentre eles recebeu os dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Então fala que Melquisedeque, aquele que não vinha da tribo de Levi, Abraão deu para ele os dízimos e ele recebeu os dízimos de Abraão e abençoou ele. Porque Abraão tinha as promessas de Deus. As promessas que Deus tinha feito para Abraão eram que ele falou para ele: você vai ser pai de muitas nações. Conta as estrelas do céu, conta a areia do mar, e desse jeito vai ser a sua descendência. Essas foram as promessas do nosso Deus que ele fez para Abraão. Sendo Abraão um patriarca tão importante, ao qual Deus tinha feito promessas que ele ia ser pai de todas as nações, no entanto, o sacerdote Melquisedeque era superior a Abraão, porque Abraão se ajoelhou, se humilhou diante desse sacerdote Melquisedeque, rei de Salém, e honrou ele, adorou ele e deu para ele os dízimos. Quão importante, então, seria o sacerdote Melquisedeque? É claro, ele era muito importante, porque ele era o Senhor Jesus Cristo. Ele é o Senhor Jesus Cristo. E aqui, no verso 7, nós continuamos, sem discussão alguma, o menor é abençoado pelo maior.
Levando em consideração isso, vamos lembrar quando Isaac teve os 2 filhos dele e a bênção ia ser para o maior, mas Deus quis dar para o menor a bênção. Para o caçula de Isaac, ele deu a bênção. E vamos lembrar também que Jacó, aquele caçula, ele também teve promessas de Deus. E Jacó foi o pai das 12 tribos. E com aquelas 12 tribos, Deus formou uma nação. Então, é por causa disso que Jacó também foi uma pessoa importante, porque ele saiu dos lombos de Abraão. Vamos continuar aqui no verso 8, porque nós estamos falando do sacerdócio de Melquisedeque. O 8 fala, aqui, certamente, homens mortais recebem os dízimos. Mas ali, porém, ali onde... Quando fala aqui, na terra, no humano, quer dizer, no povo de Israel, certamente homens mortais recebem os dízimos. Ali, porém, na parte celestial, no reino dos céus, ele fala, aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer, por meio de Abraão, Levi, que recebe os dízimos, também pagou o dízimo. Então, a tribo de Levi, por causa da lei de Moisés, eles tinham que receber os dízimos do povo e, ao mesmo tempo, eles tinham que dar o dízimo de tudo que eles recebiam. E fala que Abraão, quando ele deu os dízimos para Melquisedeque, ele também deu o dízimo que Levi tinha que dar. Ele deu no sentido espiritual, no sentido figurativo ou metafórico. Era como se Abraão tivesse falado para Melquisedeque, olha, tudo isso aqui é seu. Esse povo, essas pessoas, esses sacerdotes, essa tribo de Levi. Mas como eles humanamente falharam com o Senhor, então Abraão, ele não conseguiu ver que o que ele estava fazendo para um futuro, fazendo uma ilustração de um futuro, ou sendo o protótipo daquele futuro que viria. Naquele futuro, onde ia aparecer novamente o sacerdote Melquisedeque, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, como o Senhor Jesus Cristo, e então todos os seguidores dele iam estar lá, na presença dele. E lá, então, fala quando ele dava o dízimo por Levi, foi o Senhor Jesus Cristo quem recebeu os dízimos. Quer dizer, ele também recebe as pessoas, as almas que se convertem. Aquelas almas que Deus, o Pai, dá para ele e fala, olha, isso aqui é tudo seu, todas essas ovelhas são suas, porque você ganhou elas, você ganhou todas aquelas almas, porque você se sacrificou na cruz do Calvário, então tudo isso aqui é seu, esse reino é seu, esse templo, essa igreja, esses milhares de pessoas do mundo inteiro que fazem parte da sua igreja, do corpo, é seu. O Pai falava para o Senhor Jesus Cristo, isso aqui é para você, porque você é a cabeça, você é o rei principal. E os outros também, então, vão ser reis, sacerdotes, ministros. Eles vão seguir ministrando. Mas essa ministração agora é espiritual. Mesmo que nós vivemos, nós fisicamente estamos na terra e somos matéria, mas nós estamos reinando com o Senhor e o reino é espiritual. Nós estamos ministrando como sacerdotes também, mas é espiritual. Não é um sacerdócio físico, um reino físico, mas é espiritual. E como reis e sacerdotes, nós estamos também honrando o Senhor e fazendo o nosso trabalho perante Deus. E é por causa disso que o Senhor disse para a samaritana, ele disse para ela, olha, vai chegar o dia que nem neste monte, nem em Jerusalém, vai se adorar a Deus. Porque a samaritana falava para o Senhor, Senhor, mas onde é que nós temos que ir adorar a Deus? Qual templo que é? Qual cidade que é? Uns falam que é em Jerusalém, outros que é em Samaria. E o Senhor Jesus disse, vai chegar o dia que nem em Samaria, nem em Jerusalém. Porque Deus é Espírito.
E em espírito e em verdade, Deus busca os adoradores dele. E tais adoradores Deus quer que busquem Ele em espírito e em verdade. Esses adoradores são os sacerdotes e reis. Glória ao Senhor. Que formoso e que bonito que todos nós chegássemos a entender e compreender essa verdade e que nós desejássemos e anseiássemos sermos sacerdotes, ministros de Deus e sermos reis. E que estejamos reinando com o Senhor aqui na terra. E que o reino, nós não vamos enxergar ele porque não é físico, não vamos conseguir enxergar o sacerdócio nem tocar nele porque é espiritual. Mas tudo que nós fazemos para o nosso Deus, ele está vendo, como o trabalho de um sacerdote, de um rei. Então aqui, já nós vamos chegando no sacerdote que fala que não teve nem pai, nem mãe, nem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de dias. Então, que formoso! Nós, o que estamos entendendo, a posição que desejamos, talvez não anseiávamos ela antes porque não tínhamos entendido, mas é a posição que Deus quer nos dar perante a sua presença. E aqui continuamos falando, no verso 9, quando fala, e por assim dizer, por meio de Abraão, Levi, que recebe os dízimos, também pagou o dízimo, porque ele ainda estava nos lombos de seu pai, quer dizer, a tribo de Levi ainda estava só na ideia de Deus, só numa promessa, porque quando Abraão se apresentou com o sumo sacerdote, ainda nem tinha nascido Moisés. Ainda não tinha começado o povo de Israel nem a lei de Moisés. E fala que eles estavam nos lombos de Abraão. Estavam no projeto de Deus. Essa tribo de Levi estava lá, no plano de Deus. E no 11 fala, se, pois, a perfeição do homem e da mulher fosse por meio do sacerdócio levítico, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico da tribo de Levi, dos sacerdotes que houve na antiguidade no povo de Israel, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote diferente, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse chamado segundo a ordem de Arão, nos fazendo entender que não tinha perfeição na tribo de Levi, que eles foram sacerdotes, sim, mas eles não tiveram perfeição, eles falharam. Mas, ao invés, segundo a ordem de Melquisedeque, sumo sacerdote, ele foi, sim, o sumo sacerdote perfeito, e a descendência dele também vai ser perfeita. O verso 12 fala, porque mudando o sacerdócio, necessariamente ocorre também mudança da lei. Que quando Deus quis mudar o sacerdócio, porque a tribo de Levi falhou com ele, também Deus tinha que mudar a lei. E se Deus tinha colocado um sumo sacerdote, Melquisedeque, e disse para Samuel que no futuro ele ia levantar aquele sumo sacerdote perfeito para sempre, então o Senhor fez eles entender que ele ia mudar o sacerdócio, porque já a tribo de Levi teria de ser anulada, teria de ser tirada. E ia começar um novo sacerdote. Mas fala também que, tendo mudança de sacerdócio, o Senhor também ia mudar a lei dele. Então, aqui está falando da mudança da lei de Moisés, que foi anulada. A lei de Moisés foi anulada na cruz do Calvário, quando o Senhor Jesus Cristo foi crucificado. Até lá chegou a lei de Moisés. Até lá chegou o sacerdócio de Levi. Porque começou
a ministrar o sumo sacerdote, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, chamado de Melquisedeque aqui. E depois ele continua com a descendência dele. Então, qual vai ser a descendência do Senhor Jesus Cristo como sacerdote e aqueles que seguem ele? A própria igreja dele e os crentes dele vão ser chamados sacerdotes e reis. Foi assim que o nosso Deus disse. E no verso 13... no 12 fala, porque mudando o sacerdócio necessariamente ocorre também mudança da lei. E no 13, pois aquele de quem isso se diz é de outra tribo, da qual ninguém se dedicou a servir no altar. Fala, aquele de quem isso se diz, que teria uma mudança de sacerdócio, diz que é de outra tribo. A tribo é a tribo de Melquisedeque, da qual ninguém se dedicou a servir no altar físico. E no verso 14 fala, porque é manifesto que nosso Senhor surgiu da tribo de Judá. Ele não veio da tribo de Levi. Ele, sendo sacerdote, não veio da tribo de Levi. Ele veio da tribo de Judá, de cuja tribo Moisés nada falou no tocante a sacerdotes. Moisés tinha falado da tribo de Levi, que todos seriam sacerdotes, mas não tinha falado da tribo de Judá, e fala que o Senhor Jesus Cristo, esse sumo sacerdote, veio de outra tribo que não tinha sido falada, que foi a tribo de Judá. Foi isso que Deus achou disso. E no 15 fala, e isso é ainda mais manifesto, se, à semelhança de Melquisedeque, um sacerdote diferente se levanta, constituído não conforme a lei de um mandamento carnal, mas segundo o poder de uma vida indestrutível. E no verso 17 fala, pois testificado está. Testificado está ao respeito desse sacerdote e está no Salmo 110, 4. Se alguém de vocês gostaria de procurar na sua Bíblia os Salmos 110, no verso 4, o que diz? Diz, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Fala, jurou o Senhor, e não se arrependerá. Deus diz, tu és sacerdote para sempre. Para quem ele falou? Para Jesus Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque, não segundo a ordem da tribo de Levi, mas segundo a ordem de Melquisedeque. Voltando para o verso 18, fala, visto que, por um lado, fica abolido ou anulado o mandamento anterior por causa de sua fraqueza e inutilidade. O mandamento anterior foi quando Deus disse que da tribo de Levi viriam os sacerdotes dele e que Arão, por ser o primeiro sacerdote que teve, que o sacerdócio dele seria para sempre, mas não foi desse jeito, porque fala que por causa da fraqueza dele, ele foi fraco pela carne. Aqueles seres humanos, aquela tribo de Levi, aqueles seres humanos se enfraqueceram e se deixaram arrastar pelo pecado, eles se deixaram levar pelo materialismo e eles acabaram perdendo a dignidade e a bênção, eles perderam a bênção de ser para sempre o sacerdócio. E Deus, por causa disso, já tinha preparado outro sumo sacerdote perfeito, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, glória ao nosso Deus. E no verso 19 fala, pois a lei não aperfeiçoou nada aperfeiçoou. E, por outro lado, introduz-se uma melhor esperança mediante a qual nos aproximamos de Deus, e já que não foi feito sem juramento, porque os outros certamente foram feitos sacerdotes sem juramento, quer dizer, a tribo de Judá, foram feitos sacerdotes sem juramento só com a ordem de Moisés. Deus falou, escolhe a tribo de Levi, eles vão ser os sacerdotes. Não teve juramento, mas, no entanto, o nosso Deus fez um juramento com Abraão.
E fala que Deus jurou por ele mesmo para Abraão com as promessas dele e que esse juramento não podia ser quebrado e continua até o dia de hoje. Então fala o juramento. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, falando com Cristo Jesus, segundo a ordem de Melquisedeque. E esse Melquisedeque é o próprio Jesus. E no 22, por isso mesmo chegou a ser Jesus, fiador de uma aliança melhor. Essa aqui é a aliança melhor, porque a primeira aliança que ele fez com Moisés no Sinai, no Monte Sinai, falhou. Então o Senhor fez uma aliança melhor com o nosso Senhor Jesus Cristo. Essa aliança fala. E além disso, outros muitos foram feitos sacerdotes. Sim, muitos. E devido à morte foram impedidos de continuar, porque eles eram seres humanos e acabavam morrendo na tribo de Levi. Mas este sacerdote, já que permanece para sempre, ele não morre. Então fala que tem um sacerdócio intransferível para sempre. Ele não teve começo de dias nem fim, porque ele é o próprio Deus, é o próprio Senhor Jesus Cristo. E fala no 25... Por isso também pode salvar completamente os que por meio dele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então fala no 24, mas este, quer dizer Cristo Jesus, como sumo sacerdote, já que permanece para sempre e tem um sacerdócio intransferível, que não se transfere, não pode ser tirado, não pode ser destruído, nem acaba, nem some, nem se corrompe. Por causa disso, esse sacerdote Cristo pode salvar completamente, dar salvação pela eternidade, os que por meio dele se aproximam de Deus, aqueles que acreditam nele, que seguem ele, aqueles que buscam de Deus. E fala que ele vai interceder por eles, porque esse sumo sacerdote nos convinha, glória ao Senhor, porque nos convinha tal sumo sacerdote, esse sumo sacerdote, santo, inocente, sem mácula, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus. Glória ao nosso Deus. Todas essas coisas aqui são as dignidades desse sacerdote perfeito. Sacerdote e rei. Salvador, o Messias, o precursor, o intermediário, o intercessor, o príncipe de paz, o admirável. Muitos nomes ele tem na Bíblia. E aqui fala que ele era santo, perfeito e sem mácula, sem mancha. E no 27, que não tem necessidade todo dia, como aqueles sacerdotes da antiguidade fala, como aqueles sumos sacerdotes de oferecer todos os dias primeiros sacrifícios por seus próprios pecados e depois pelos do povo. Fala que esse sacerdote não tem essa necessidade porque ele fez uma vez só para sempre, se oferecendo ele mesmo. O Senhor Jesus Cristo ofereceu ele mesmo, o corpo dele, uma só vez para ser para sempre. Ele fez o sacrifício na cruz do Calvário para sempre. E, além disso, ele está levando as pessoas que seguem ele, os seguidores dele, aqueles que ele chamou de igreja, aqueles que ele chamou de filhos de Deus, ele chamou eles de reis e sacerdotes, ministros do nosso Deus. Quem quer ter essa dignidade? Você quer? Você quer ser rei? Você quer ser sacerdote? Ser ministro do nosso Deus? Eu acho que sim. Você quer ganhar a vida eterna? Porque ser ministro, esse sacerdote perfeito, leva para a vida eterna aqueles que seguem ele. Então, eu acho que vocês querem e desejam isso. Seguir essa pessoa importante, perfeita, que nós temos que adorar e buscar em espírito e em verdade. Aquele que só com nós fecharmos os olhos e invocar Ele, clamar para Ele, falar com Ele, falar para Ele, Senhor, eu quero te seguir, eu quero te seguir, eu quero seguir os teus passos, eu quero
fazer a tua vontade. Eu quero aprender os teus mandamentos. Eu quero aprender o que eu tenho que fazer para te agradar. Porque eu quero pertencer, fazer parte do teu reino. Eu quero fazer parte desse reino maravilhoso, espiritual. Esse reino onde tu dás paz, alegria, felicidade. Onde tu ouves a oração daqueles que precisam, dos que estão aflitos. Eu quero isso, Senhor. Eu convido você a orar desse jeito. Se você fizer de coração, Deus vai te ouvir. Vai te ouvir e Ele vai agir. E Ele vai agir no teu favor. Diz aqui, no verso 28 fala: porque a lei de Moisés constitui como sumos sacerdotes homens sujeitos à fraqueza. Fraqueza por causa da parte humana, porque eles são seres humanos. E como eles são seres humanos, o diabo fica colocando armadilhas e tentações para eles e faz com que eles caiam no pecado, na desobediência, para eles falharem com Deus. Então, por causa disso, fala homens sujeitos à fraqueza. Porque a nossa parte humana não tem poder para conseguir se enfrentar contra o inimigo, que é poderoso também. Então, a parte humana não consegue e o inimigo ganha, vence deles, domina eles, submete eles, escraviza. Então, fala: a lei de Moisés constitui como sumos sacerdotes homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento que Deus fez para Abraão, que ele seria pai de muitas nações, de muitas pessoas. Palavra do juramento posterior à lei de Moisés constitui o Filho perfeito para sempre. O Senhor, quando Ele falou com Abraão, Ele disse: olhe as estrelas, olha, conta a areia, se você consegue. Desse jeito vai ser a sua descendência. Eu vou te dar para você e para sua semente, Ele falou. Para sua semente. E quando Ele disse, e diz que Ele jurou por Ele mesmo, Deus jurou. E quando Deus disse para ele, a tua semente, estava se referindo ao Senhor Jesus Cristo. Então, é por causa disso que Ele fala que o Senhor jurou e não vai se arrepender. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, o nosso Senhor é tudo na vida dos seres humanos. O nosso Senhor Jesus Cristo é tudo. Eu volto a falar, Ele é o caminho, a porta. Não tem outro caminho, não tem outra guia, não tem outro rei, outro sacerdote. Ele é o único. Ele fez o sacrifício dele na cruz do Calvário uma vez para ser para sempre e Ele anulou, tirou a lei de Moisés. É por causa disso que Deus já não olha com bons olhos os sacrifícios que vêm de animais. Na lei de Moisés, faziam-se muitos sacrifícios de animais para honrar a Deus, para pedir perdão para Deus, para procurar de Deus. Mas o Senhor Jesus Cristo, Ele fez uma só vez na cruz do Calvário e já não existem mais sacrifícios de animais para perdoar os pecados, ou para adquirir a vida eterna, ou para se aproximar de Deus. Este sumo sacerdote Melquisedeque, Rei perfeito, Rei de reis, o Senhor dos senhores, Ele é o único que vai nos levar para a vida eterna. E o sacrifício que Ele fez por todos nós. Naquele sacrifício, Ele perdoou os pecados daquelas pessoas que ainda não se converteram para Deus. E que o dia que eles se converterem, Ele vai perdoar os pecados deles, a vida passada deles. E a vida que eles vão levar daí para frente
ele assumiu o compromisso de, com o poder dele, o Espírito Santo dele, ajudar os homens e as mulheres, tirar deles a tendência pecaminosa, aquele apetite de pecar da carne, e que ele fará homens e mulheres perfeitos, santos, retos, e que eles serão perfeitos conforme ele foi perfeito, do mesmo jeito, e eles vão fazer as obras que ele fez também. É essa a grande promessa desse sumo sacerdote. Então, eu convido vocês para que vocês comecem a adorar, a venerar o nosso Senhor, ler a Bíblia. Leiam a Bíblia aqui nos Evangelhos. Às vezes as pessoas perguntam para mim, eu quero ler a Bíblia, mas como eu começo a ler? Começa a ler os Evangelhos e alguém fala para mim, eu estou lendo a Bíblia, mas eu não consigo entender nada, eu vejo só como uma história, só como um conto. E não consigo entender nada, eu não consigo sentir nada no meu coração. Mas é claro, como você vai sentir alguma coisa no seu coração se você fica lendo a Bíblia de um jeito frio, sem ter o seu coração disposto para agradar o Senhor? Você não vai conseguir sentir nada. Então, se você vai ler ela de um jeito histórico, você não vai achar nada para você. Mas, se nós vamos ler ela com respeito, com veneração para Deus, desejando achar a verdade de Deus, então o Espírito Santo virá na nossa vida e ele vai nos ajudar, ele vai nos iluminar e ele vai fazer que entendamos a palavra dele, vamos nos apaixonar dela e vamos conseguir ler. Então, eu convido vocês para lerem a Bíblia, porque é o primeiro passo para conhecer a Deus, para que vocês aprendam a orar. Por exemplo, eu abri aqui no Salmo 113. Se alguém fosse ler historicamente, vai começar: louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor desde agora e para sempre, do nascimento do sol até onde se põe, seja louvado o nome do Senhor. É uma história. Legal. Uma história, eu li. Mas se eu vou ler com respeito, pensando que Deus está do meu lado, Ele está comigo, o Espírito Santo, e o que eu vou achar nesses versos para mim, e eu vou começar a ler, eu falo, Senhor, eu nunca li a Bíblia, mas eu vou começar a ler para ver o que fala. Olha aqui fala, louvai, servos do Senhor. Senhor, quem são esses servos? Louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, desde agora e para sempre. Isso aqui está me lembrando a uma oração, desejando que o nome de Deus seja bendito desde agora e para sempre. Olha que bonito esses versos, que bonita essa leitura. Fala que do nascimento do sol até onde se põe tem que ser louvado o nome do Senhor. Mas o que isso significa? O dia todo eu tenho que louvar a Deus, reconhecer Ele, agradecer Ele. Olha que bonito que fala o que nós temos que fazer com Deus. Se você me ajuda, Senhor, com certeza eu vou conseguir fazer isso aí, porque eu quero fazer isso aqui. Olha que fala, excelso sobre todas as nações é o Senhor, Ele é grande, sobre os céus a sua glória. Então, o jeito como eu leio é um jeito tentando achar o significado dos versos. Então, já não vai ficar de um jeito histórico nem literal, mas eu vou achar uma coisa profunda, aprofundada. E vou conseguir meditar. Então, o Senhor, o Espírito Santo vem a mim e nos ilumina. E Ele faz que nós sintamos alegria e felicidade nas nossas almas. E como eu falava para vocês, comecem lendo a Bíblia. E se vocês querem começar por algum lugar, comecem pelos Salmos, que são muitas orações para Deus, para vocês decorarem palavras bonitas e adequadas. E elas são muito similares, muito iguais à nossa vida.
normal para que você possa decorar e falar isso para Deus. Vocês também podem ler os evangelhos no Novo Testamento. Quando você tiver mais experiência entendendo e compreendendo a Bíblia, você pode começar a se apaixonar da Bíblia e da leitura. Você vai começar a ler o livro dos profetas, que são muito maravilhosas as profecias que Deus falou e se cumpriram naquela época e estão se cumprindo hoje e vão ser cumpridas no futuro. Então, como vocês conseguem ver, não é um livro literário nem de história, é um livro vivo, que ainda tem muitas coisas que vão ser cumpridas do que está aqui escrito. A honra e a glória sejam para o nosso Deus. Bendito o nome do Senhor. Vamos estar orando ao nosso Deus, que o meu Deus abençoe, guarde e proteja vocês. Não se esqueçam da oração que nós vamos fazer para o Senhor com as nossas petições. Vamos orar também pelas Padre curas. celestial, eterno Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, ese gran sumo sacerdote. El sumo sacerdote Melquisedec, rey de Salem, que no tuvo principio ni tendrá fin, porque eres nuestro Dios poderoso. Gracias, Señor, porque tú te das a conocer a nosotros de diferentes maneras en tu palabra. Cualquier persona diría que se confunde, pero nosotros no nos confundimos, Señor, porque sabemos que tú eres poderoso, grande, digno y que tiene innumerables nombres que te dignifican porque te lo mereces, Señor. Gracias, Padre mío, gracias por la enseñanza del día de hoy. Gracias por permitirnos hablar de ti, por sentir tu presencia, por sentir la presencia de tu Espíritu Santo con nosotros. Gracias, Padre, por escucharnos, porque nos miras, nos ves, porque tú conoces nuestra vida, nuestra situación, nuestras condiciones. Bendito Dios Todopoderoso. En este momento, Señor, tenemos muchas peticiones delante de ti. Hay muchas necesidades. Nuestra principal petición, Señor, ten misericordia y quita esta pandemia, Señor. Corta esta enfermedad de raíz. Quita, Señor, todo esto, porque todo esto trae pobreza, miseria, decadencia a nivel mundial, hambre, necesidades. Padre Santo, extiende tu mano poderosa. Ten misericordia, Señor. Reprende, Señor, estos espíritus malos que están rondando el mundo. Quita, Señor, el poderío, debilítales para que no hagan más males, para que no pongan más enfermedad en los seres humanos. Padre Santo, dale oportunidad a los hombres y a las mujeres que te conozcan. Dales una oportunidad, Señor. Dales sueños, dales visiones para que ellos entiendan y comprendan tu camino. Gracias, Señor. Nosotros sabemos que tú nos estás escuchando, que tú sabes y conoces nuestras necesidades. Padre mío, también mira a las personas enfermas. Hay muchos hombres y mujeres que están enfermos. Unos están en sus casas postrados en una cama, otros en el hospital. Otras personas están siendo poseídas por espíritus inmundos, sufren de esquizofrenia. Hay muchas enfermedades incurables, hay muchas enfermedades de la piel, hay muchas enfermedades que salen tumores en la cabeza, en el cuero cabelludo, la piel, en las piernas. La gente enferma, sangrando, sus venas. La gente sufre. Unos no tienen dinero para el médico. Otros, los médicos, la ciencia médica no puede solucionar su problema de enfermedad. Padre Santo, te pido en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado, que tú extiendas tu mano y que tú te acuerdes y tengas misericordia de estas personas. Si ellos te claman, escúchalos y sánales, libértales, Señor. Quita las dolencias y las enfermedades. Quita, Señor, la violencia, Señor, quita toda incomprensión.
Quita, Señor, todas las cosas que el diablo ha desatado en el mundo, en los corazones de la gente para hacer el mal. Padre Santo, permite, Señor, que la gente llegue al conocimiento de tu verdad, al conocimiento de tu palabra, para que asimismo cambien, para que asimismo se corrijan y anden por el camino de la rectitud. Sí, mi Señor, porque solamente eres tú el único que puede solucionar todos los problemas. Hay muchos problemas sociales en la vida, muchas incomprensiones también en los hogares, en las familias, hay muchos divorcios, mucho abandono de los padres hacia la esposa y los hijos, o la esposa hacia el esposo y los hijos, abandonos, menosprecios, falta de responsabilidad. Todo esto está sufriendo mucha gente. Te pido, mi Señor, que tú extiendas tu mano y seas quitando todas estas cosas, libertando, bendiciendo, solucionando problemas, mi Señor. Acuérdate, Señor, del dolor de cada uno. Gracias, Señor. Gracias, mi Padre Celestial. En el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado, te lo pedimos todo, mi Señor. Gracias por oírnos, por escucharnos, bendito Dios. La honra y la gloria sean para ti, desde ahora y para siempre. Vamos estar cantando para o Senhor o coro 119, que chama Cada Dia com Cristo. Cada día con Cristo me llena de perfecta paz. Cada día con Cristo le amo más y más. Él me salva y guarda, y sé que pronto volverá, y vivir con Cristo más dulce cada día será. Cada día con Cristo me llena de perfecta paz. Cada día con Cristo le amo más y más. Él me salva y guarda, y sé que pronto volverá, y vivir con Cristo más dulce cada día será. A honra e a glória sejam para o nosso Deus. Obrigada, muito obrigada para todos vocês, também pela paciência, por causa do tempo. Não fiquem angustiados, porque Deus vai abençoar vocês muito. Ele vai ficar com vocês. Mando para vocês muitos beijos e muitos abraços. Deus os abençoe. Obrigada.